Fala galera, eu sou o Cook e nesse vídeo aqui nós vamos aprender a criar mods para o Hytale. Nesse vídeo a gente vai aprender a modelar, texturizar e pôr esse modelo dentro do jogo já tudo configurado. E para esse início nós precisamos de algumas coisas básicas. Primeiro de tudo, nós vamos precisar do Block Bench. Ele vai servir para modelos, texturas e animações. Nós vamos precisar de um editor de código, eles recomendam o IntelliJ, mas eu não sou tão familiarizado com ele e eu prefiro o VS Code, então para quem quiser pode usar o VS Code. E se você não tiver no celular, você pode usar o Acode, só que deixando claro, você não vai conseguir de forma nenhuma rodar o jogo no celular. Vamos precisar já ter instalado o Java 25, mas o 21 serve. Aí você pergunta, o que é o Java 25, o Java 21? Pesquisa aí, eu não vou me aprofundar muito nisso, eu vou deixar o link bem aí que eles ensinam como é que faz essa etapa de instalação. E por último, a última coisa que nós vamos precisar é programação. Mas calma, dá para fazer tudo pelo Asset Editor, pela parte da programação. Só que é aquilo, quando você está limitado a uma ferramenta, todos os limites dela é o seu limite. Se essa ferramenta não pode fazer X coisas, você também não vai poder fazer, porque você está atrelado a ela. A programação, essa parte da API, dos recursos do jogo, ela é muito maior do que a ferramenta em si, do que a ferramenta aborda. Então, se você sabe programar, você vai fazer muito mais coisas que você não vai conseguir fazer na ferramenta. Dito isso, a gente vai para a primeira etapa do processo, que é justamente criar um modelo. Então, pessoal, eu já estou aqui no Block Bench, aqui tem alguns modelos que eu fiz, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é vir bem aqui na aba de File, vir bem aqui em Plugins e vamos pesquisar por Hytale. Aí você vai instalar esse bem aqui, ó. Aí agora que vai aparecer essas opções, tá? O Hytale, Character e o Hytale próprio. O Character é o personagem, né? Quando você for fazer personagens, NPC e coisas do tipo, voltado mais para a parte de criaturas, você vai usar esse daqui. Agora quando você for criar itens, blocos e coisas do tipo, você cria esse daqui. Eu uso esse daqui para todos, tá? E eu deixo esse daqui especificamente mais para blocos. Esse daqui eu deixo para blocos, esse daqui eu uso para itens e para outros tipos de coisa no geral. Aí aqui é o nome do arquivo. Você pode deixar isso para depois. Quando você cria uma textura, ele precisa de um mapeamento. Eu não sei se você já chegou a ver as skins do Minecraft, mas você nota que a camisa fica num lugarzinho, a cabeça fica em outra, o cabelo fica em outro. Isso é o que nós chamamos de UV. A textura, ela é só a imagem do que vai ficar ali no visual do seu modelo, mas o UV é importante porque ele vai ditar qual parte vai ficar em cada lugar, entendeu? É basicamente isso. Então, eu pego minhas pernas, eu poderia pegar o mapeamento dela e colocar para a cabeça. Então, as pernas ficariam com a textura da cabeça. Isso é o mapeamento, é o tal do UV. Até aqui tem o Default UV Mode. Esse Perface, basicamente, é quando você cria um cubo, você vai modificar o mapeamento individual de cada face. Então eu posso pegar a parte de cima do cubo e botar no canto, pegar outra parte do cubo, botar em outra. Aí aqui no Box UV, ele vai ficar tudo junto, tudo grudado. Imagina, você pega um cubo, você recorta ele como se fosse uma folha, né? E deixa ele 2D. Ele vai ficar sempre grudado nas mesmas posições. Então quando você for mover ele para um lado para o outro, vai andar todo o conjunto junto, em vez de ser pedaço por pedaço, como é no Full Perface. Aqui inicialmente eu vou botar como Box e UV, vocês vão entender mais para frente. E aqui, textura e size. Um outro detalhe importante, o tamanho da textura tem que ser obrigatoriamente o tamanho do V, ou vice-versa. No caso do Hytale, se você pegar algum modelo seu que você já tem pronto, aí supondo que você já tenha criado, aí sei lá, o seu modelo, a textura dele é 64 pixels por 64 pixels, mas a tua textura é 256 pixels por 256 pixels. O Hytale vai importar a sua textura como 64 por 64, que no caso é o tamanho da sua UV, e vai ficar tudo bugado, porque não vai ter mapeamento, vai cagar as coordenadas e coisas do tipo. Então você tem que ficar bem atento a isso. Como a gente está criando o modelo do zero, aqui não tem problema, porque a gente vai modificando ao longo do tempo. Eu vou colocar 256 por 256, para eu mostrar um detalhezinho para vocês. Lembrando que se eu clicar bem aqui nessa setinha, eu posso adicionar um objeto nulo e um quad. O quad, galera, é importante um outro detalhe aqui para vocês, que o quad é dessa forma geométrica aqui, ele é como se fosse um quadrado, é como se fosse uma folha, mais especificamente. Aqui, ó, ele é bem fininho nesse lado aqui, e ele tem essas faces. Só que quando você for texturizar ele, ele vai ficar apenas duas faces, no caso essa daqui da frente e essa daqui de trás. Agora, se você pegar um cubo e diminuir aqui uma das laterais dele para ficar fino, parecendo com quad, ele ainda vai ser considerado um cubo pela própria ferramenta. Então, quando você for criar uma textura, o Block Bench ele vai adicionar as laterais da textura desse partezinho aqui. Aí você fala, ué,
Mas aqui não tem lado, o lado dele aqui, como você pode ver aqui nesse cantinho, tá zero. Realmente, ele não tem lado aqui, ele tá bem fino o máximo possível. Só que mesmo assim, o Blockbench vai tentar adicionar uma partezinha dessa textura aqui na sua parte do UV. Essa daqui que é a sua UV, a parte do mapeamento, da sua textura. Então vai ficar uns pedacinhos, umas faixinhas bem chato. Quando você for fazer o seu modelo, que você for botar essas partezinhas assim, esse squad, você usa o próprio quad da ferramenta, em vez de pegar o cubo e espremer ele. Aí aqui eu tenho um cubo, eu posso apertar S para poder usar a ferramenta de escalamento. E se eu segurar o Alt, ele vai esticar para os dois lados quando eu esticar um deles. Aí aqui para cima, aqui para baixo. Se eu soltar, ele vai só um lado só. Aqui eu posso apertar Ctrl D para poder duplicar. Aí ele já vai alterar para a ferramenta de mover, que no caso eu posso apertar V para ativar ela. E eu vou mover esse cubo. Agora eu posso usar novamente a ferramenta de escalar para poder esticar. Eu vou mover ele. Tá vendo que aparece um númerozinho? É o tanto que eu movi. Aqui ele fala que o bloco vai diminuir em 1 pixel. Aqui aumenta mais um. Se eu segurar o Shift, ele vai diminuir em pedacinhos. Então vai aqui 0,75, é 1,5. Quando você for criar várias partes assim do seu modelo, você não faz o que eu fiz aqui. Aqui vai ficar cube, outro cube. Isso daqui não é legal. Quando você for trabalhar com várias pessoas em um projeto e coisa do tipo, é muito importante que você separe. E você pergunta, como assim separar? Basicamente você vai clicar aqui em adicionar grupo e vai adicionar uma pasta. Aí você vai mover aqui para dentro da pasta. E no caso, essa daqui é o corpo. Eu vou clicar uma pasta, vou mover para cá e essa pasta aqui você chamar de body. E aqui, como é a cabeça, eu vou botar como head. Se você deixar só esses cubos soltos, você não vai conseguir animar eles. A ferramenta vai considerar como se fosse um osso. E na animação a gente usa esse conceito de ossos, né? Das partezinhas geométricas, coisa do tipo, para poder fazer animações. Tá vendo que aqui tá essa setinha aqui um pouco mais desalinhada? Aqui, era para estar bem aqui centralizado. Isso daqui é o que chamamos de pivô. É um pouco parecido com nesse conceito da UV, que a gente tem um mapeamento para textura, só que no caso o pivô, ele basicamente diz para a ferramenta ou para um próprio modelo onde que é o centro do seu objeto. Se eu clicar aqui com a ferramenta de girar e tentar girar ele vai girar dessa forma toda esquisita. Não é desse jeito aqui que a cabeça tem que girar, certo? Justamente porque ele está girando a partir do nosso pivô. E para resolver isso, a gente pode apertar na ferramenta de P para poder movimentar o nosso pivô. E conforme você for modelando, você pode clicar bem aqui nessa ferramentazinha para ela centralizar o pivô no nosso objeto. Aí ela vai para cá. Só que mesmo assim, a nossa cabeça ela não vai girar a partir daqui. Ela não vai girar assim. Ela tem que girar mais ou menos aqui, que seria o pescoço. Aperta a tecla P e movimento ela para um pouquinho para baixo. Agora, se eu girar a nossa cabeça, ela vai girar mais ou menos da onde a nossa cabeça realmente iria girar. A mesma coisa aqui para as laterais. Esse negócio do pivô também serve para o corpo. Aqui você pode ver que o nosso pivô ficou desalinhado. Eu clico aqui para centralizar ele. E é isso. Agora nós vamos para a parte da textura. Eu posso apertar B para ele ir para a parte de pintura. Essa ferramenta aqui de lápis é um pincel, na verdade. E você pode ver que nossa textura está um pouco difícil de ver a diferença. Por exemplo, se eu colocar bem aqui, não dá de notar que são duas partes. Então você vai clicar bem aqui em View, vai descer aqui e marcar essa opção de Shade, que ele adiciona algumas sombras. Então aqui ficou muito mais fácil da gente identificar a diferença das nossas formas. Para criar uma textura, eu vou clicar bem aqui em Create Texture. E agora que vem aquela partezinha que eu tinha falado para vocês, que vai aparecer o UV, coisa do tipo. Esse texture template vai criar uma textura por padrão. Bem assim essa textura basicamente, e ele vai criar aqui já tudo mapeado certinho. Só que eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês como é que faz. E você se lembra que eu tinha falado para poder criar com um box, UV? Ele vai fazer desse exato formato aqui, ó. Tá vendo que ficou um do lado do outro? Se eu pintar essa partezinha verde, ele vai pintar aqui. Eu vou criar mais uma textura e eu vou colocar como blank, que vai ser tudo transparente. E a resolução a gente vai colocar 256 por 256. Aqui a nossa textura tá assim, esse valor 256. E aqui também. Lembre-se que aqui tem que estar um valor e aqui tem que estar igualzinho. Se aqui tiver diferente, aqui tiver um e aqui embaixo tiver outro, vai dar ruim. E você pode ver que o nosso modelo aqui não tá ruim de ver, porque ele mostra só a cabeça. Se eu clicar no corpo, mostra só o corpo. E aí o que que você faz? Você clica bem aqui nessa ferramenta, o V Overlay. Ele vai mostrar todo o mapeamento do seu objeto. E se não estiver aparecendo isso daqui, você pode clicar bem aqui nos três pontinhos Toolbar, Customize Toolbar.
e vou pesquisar aqui pela UV Overlay. E como eu já adicionei, não vou adicionar de novo. E agora, como é que eu faço para alterar o meu UV? Você vai vir bem aqui em Edit e através da função de editar, você pode modificar aqui. E é como eu falei, como nós estamos usando o nosso mapeamento de caixa, né, o box, a gente movimenta tudo junto. Agora, se eu alterar aqui o V-Mode para Perfez, você vai notar que quando eu for mudar uma parte, ele vai mudar só um pedacinho. Então é importante ter, dependendo do caso, você usar um ou outro. Eu não recomendo usar um sempre. Se você usar apenas o Perfez, você vai ter que ficar mudando os pedacinhos por pedacinhos todo instante. Se você usar só o box, você não vai ter como organizar nem otimizar o seu espaço. Então, use os dois aí com sabedoria. E se não estiver mostrando para você essas funções, que provavelmente não tá, de novo, você vem aqui nos 3 pontinhos, vai em Customize o Toolbar e pesquisa aqui as funções. Aí você pesquisa por Snap Mode e o V-Mode. Agora eu vou clicar aqui na ferramenta de pintura e vou começar a pintar o nosso modelo. Para poder aparecer aqui na previsualização, você aperta Ctrl A, que ele vai selecionar tudo que está aqui e vai aparecer as arestas dos nossos cubos. Aí tá aqui, fica mais fácil de pintar. E tá aqui o nosso modelo. Se você clicar bem aqui nessas 3 barrinhas e vir bem aqui em Preview Scene, você pode alterar o fundo, fica muito mais fácil de ver. Eu vou botar aqui do Hytale e ele vai adicionar aqui esse fundo com essas árvores, essas gramas. Então, no jogo, o seu modelo vai ficar desse exato tamanho aqui. E se você clicar bem aqui nessas opções de Preview Options, vai aparecer bem aqui, Hytale Player. E você pode botar o Player para fazer uma comparação. Então isso daqui você veria mais como uma pelúcia, basicamente. Agora aqui, você tá vendo que o nosso V tá aqui todo desorganizado, todo bagunçado. Eu vou aqui rapidinho fazer um cabelo para esse personagem aqui e já volto, só para poder explicar um pouquinho melhor. Pronto, terminei, nosso boneco aqui calvo, mas um detalhe, se eu mover aqui a nossa face, a textura vai ficar para trás. Então eu posso clicar bem aqui nessa funçãozinha aqui, chamada Move Texture with UV, e ela permite que quando eu movo a nossa partezinha da UV, ela modifica a textura junto. Então isso daqui é muito mais prático. Eu vou colocar bem aqui nesse canto, e aqui, vocês podem ver que eu coloquei uma UV por cima da outra. Aí aqui, se eu pegar essa daqui e colocar em cima dessa, e tentar movimentar ela vai tirar um pedaço dessa daqui. Então já fique bem atento a isso. Aí galera, é o seguinte, supondo que essa parte aqui da lateral tenha que ser igualzinha a essa daqui. Aí toda vez que eu for modificar a textura dessa parte aqui, eu tenho que vir bem aqui e copiar exatamente as mesmas coisas. Então se você for fazer dessa forma, em vez de colocar o V separado, você coloca simplesmente tudo junto. Aí aqui eu vou apertar na função de editar e vou clicar aqui desse lado. E aqui ó. Aí o que eu faço? Eu desativo essa função aqui para não movimentar a textura junto. E agora eu vou vir bem aqui e clicar desse outro lado. Então essa fatia bem aqui. Aí eu junto as duas e pronto. Agora aqui vai ficar totalmente igual a esse lado. Aí se eu movimentar as duas juntas, eu posso colocar para cá, que foi o lado que eu gostei. E o nosso modelo já tá ficando bem da hora. Só que agora eu vou ensinar para vocês técnicas para poder texturizar da forma correta. Tá vendo que ele tá parecendo assim meio cartunesco, parecendo um desenho feito por uma criança, sei lá, tá esquisito. É aqui, ó, eu posso pegar aqui uma corzinha um pouco mais clara e colocar aqui como se fosse uma sombra. Eu coloco bem aqui. No caso, eu vou pegar um pouco mais escuro e colocar aqui, a sombra tá embaixo. Aí essa cor aqui da camiseta, eu posso botar alguns detalhes, assim, eu posso colocar um pouquinho aqui no canto. Agora, eu vou vir bem aqui no pincel e vou aumentar o tamanho dele para 2 ou 3, dependendo do caso, do modelo. Vou botar para 2. Aqui na opacidade, eu gosto de colocar sempre em 100. E aí você vai usar esse daqui a gosto. Algumas vezes eu uso, outras vezes não. Aqui eu vou colocar 70 para mostrar para vocês, que no caso é o softness. Ele vai deixar o seu pincel macio, então quando você passar ele vai deixar algumas falhas, um negócio assim. Eu vou agora aqui copiar essa cor bem aqui, apertando Alt para copiar. E vou passar aqui por cima. Aí você vai vendo que vai ficando bem assim, ó. Aí aqui eu posso aplicar um pouco de preto. Aqui nesse canto também é a mesma coisa. Aí você faz o seguinte, você pega essa cor aqui e aplica na outra cor diferente. Aí, tá vendo aqui ficou aqui a cor preta, ficou um pouquinho mais escuro aqui, mas dá pra ver que tem tipo uma diferença das cores, da claridade. Aí você vem bem aqui nessa cor mais clara, faz a mesma coisa nessas cores aqui. Aqui o pincel tá muito grande, então eu posso fazer assim, ó. Eu vou desfazer aqui as alterações. Vocês podem ter notado que essa parte aqui de baixo tá bem interessante. Aqui a gravata eu não gostei tanto, então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, aí agora aqui eu tenho que alterar novamente, eu vou botar para 255 para ele ficar totalmente opaco, para ficar com a cor mais forte possível, sem transparência.
e eu tenho que botar o softness em 0. Eu vou copiar essa cor aqui, vou fazer o seguinte assim. E pra mim tá bom assim. Aí agora aqui eu posso voltar para o que estava antes e eu posso fazer tudo isso daqui de novo para as outras partes. Só que uma coisa que eu gosto de fazer é assim, aperto a letra M, seleciono essa partezinha bem aqui, copio, colo e eu posso esticar essa partezinha que eu acabei de selecionar para cá. Eu estico ela assim e pronto, aqui já está feito. Aí agora eu venho bem aqui com essa parte aqui, seleciono e repito o processo para outra parte. Para o cabelo vocês vão fazer a mesma coisa, de texturizar. Só que aqui eu vou dar uma dica, eu quero fazer umas mechas, uns efeitos, só que se eu rabiscar assim, vai rabiscar aqui para cima, né? Vai tipo pegar aqui o lápis. Aí eu quero pegar aqui e fazer um brilho no meu cabelo, eu vou fazer assim para ficar mais orgânico possível. Só que vocês estão vendo que aqui para cima está sendo desenhado. Aí eu vou apertar a tecla M para selecionar. Vou selecionar essa partezinha bem aqui que eu quero. Vou com o lápis e agora eu posso pintar normalmente. Aí eu vou fazer um cabelo assim mais grisalho. Uma coisa que as pessoas gostam muito de fazer, que inclusive eu fazia, é o seguinte: eu quero fazer um sombreamento. Aí eu venho bem aqui, pego o vermelho e faço aqui. Aqui vai o vermelho. Aí a luz vai vir aqui dessa direção e para cá vai ser a sombra. Tem que ter isso, a iluminação. Eu quero fazer uma parte mais escura aqui embaixo. Aí eu venho aqui para baixo, pego a cor mais escura e faço aqui. Aí eu venho aqui mais para baixo, faço aqui. Aí aqui é a mesma coisa. Isso daí tá completamente errado. O seu modelo vai ficar bem feio porque vai ficar um pouco estranho. E o certo que você faz é uma técnica chamada Hue Shifting, que consiste basicamente, além de você mudar essa cor aqui, essas cores de deixar ela mais escura, mais clara, você também muda na matiz, no caso é essa partezinha aqui. Então vamos fazer de novo. Eu vou pegar aqui essa mesma cor, vou fazer assim, eu vou pegar essa cor. Aqui ó, vocês podem ver que a cor estava aqui em cima e ela veio aqui para baixo, só que além de vir para baixo, você muda um pouquinho aqui. A minha cor tá bem aqui em cima, eu vou botar um pouquinho mais para baixo. E faço assim. Você pode ver que já ficou diferente, que aqui ficou meio laranjado, meio amarronzado, mas porque aqui é o perto do laranja. Eu vou copiar essa cor bem aqui e vou movimentar um pouquinho mais para baixo ainda. E agora você aplica aquela técnica lá que eu acabei de ensinar, que no caso é você botar aqui a opacidade em 100 e botar aqui a nossa maciez do pincel em 70. Aí você vem bem aqui, ó, copia essa cor de cima, aplica aqui no meio. Aí você pega essa cor de baixo, aplica aqui na de cima. E faz o mesmo para as outras. E aqui você já nota a diferença gritante. Que esse daqui ele parece muito mais bonito. E aqui vocês podem notar que já tá bem mais bonito, cara. Aqui, ó. Esse daqui parece muito mais agradável aos olhos. É claro que aqui é um exemplo bem tosco, né? Não dá para ver assim realmente a diferença por si só. Sendo que aqui é um exemplo, mas você já nota que tem uma qualidade um pouco maior. Se eu afastar um pouco mais, você vai ver que tem tipo assim, a parada da iluminação. Você vê que tem sombras, que tem os efeitos, tem um degradê. E aqui você só vê as cores bruscas. E aqui, ó, eu posso pegar e fazer a mesma técnica aqui, do lápis. Então, mesmo assim, ainda ficou diferente, porque aqui é muito brusco, cara. Aí, tipo aqui tá muito escuro, aí aqui já tá um pouco mais claro, mas tem uma diferença gritante entre os dois. Aqui tá escuro, aqui tá mais claro, só que você não vê tanta diferença. É claro que aqui tem uma linhazinha aqui, ó, mas porque eu não otimizei tanto, mas compara aqui as cores, aqui tá diferente, aqui tá diferente, é só um pouquinho de tonalidade, enquanto que aqui é como se fosse várias camadas de cor. Então você vai usar isso daqui para suas pinturas para fazer a parte de iluminação e coisa do tipo. Pronto, nossa textura tá pronta, mas e agora? Aqui tá a nossa textura, nossa UV. E como vocês podem ver, a nossa imagem está gigantesca. Isso daqui vai consumir muito recurso desnecessário. Eu tinha falado para vocês usar como blank, porque não ia ficar aqui aquelas texturas atrapalhando. A gente já fez aqui tudo certinho. Vocês já acompanharam um pouco de como que eu faço isso. E aqui, agora a gente vai clicar bem aqui, vai diminuir isso daqui primeiro. Clicar bem aqui com o botão direito e Resize Texture. Aqui você vai colocando os valores, vai vendo o quanto que vai ficando bom ou não. Eu vou colocar 100%.
Já recortou, só que ainda tá muito grande. Aí eu venho bem aqui e aperto aqui. Aí imagina que eu coloquei 10. E aí você pegou, e agora? O que eu faço? Você aperta Ctrl e Z, aí ele desfaz. Aí eu vou testando assim, então quando você recortar demais o seu modelo, você vai lá e desfaz. Aqui 50 já fica um pouquinho bom, mas ainda tá um pouquinho grande. E um detalhe, quando você salva o seu projeto, ele vai salvar como um projeto do Blockbench. Isso daí é útil caso você queira usar esse modelo em outros jogos, como o próprio Minecraft. Então você vai vir bem aqui em File, vai em Save As e escolher uma pasta para poder salvar o seu personagem. Aqui está a extensão bb.model. E esse daqui não é o modelo que nós vamos usar no jogo. Agora, para usar o modelo no jogo, você vai aqui em File, Export e vai estar aqui, ó, Export Retail Block Model. E no caso da textura, você aperta só aqui Ctrl S, que ele vai salvar tudo. Se sua textura não tiver sido salva ainda, vai vir bem aqui. Aí aqui eu posso apertar para salvar. Vou botar o nome de boneco. Nosso modelo já está feito, já foi texturizado. E no caso das animações, eu não vou explicar sobre as animações, mas tá aqui, ó. Se você tivesse colocado uma parte aqui, só o cubo, aqui eu vou colocar um cubo aleatório e na parte de animação, esse cubo aqui ele vai aparecer, só que ele não vai conseguir ser animado. Aqui, ó. Você não pode animar porque ele não é um elemento, né? Não é um osso. Mas agora aqui o bora eu posso. Aí aqui você cria uma animação, dá um confirmar, mas aqui é basicamente assim que você vai animar. E lembra que eu tinha falado do nosso pivô? É aqui, ó, como ele fica estranho na hora de animar. Justamente porque o pivô do nosso corpo ele não está alinhado. E tanto a parte do modelo, da textura, animação e coisas do tipo, esses detalhes, você vai aprimorando conforme você pratica, você vê uns vídeos, um tutorial. As coisas que eu estou ensinando aqui para vocês são os negócios que, como eu tinha falado, você só vai aprender conforme você for mais avançado. Então eu estou passando essas técnicas, essas dicas logo de início, que é para você não perder tempo tendo problema com coisas inúteis. Aqui eu estou na pasta do Retail, tá? Vai variar, dependendo do sistema operacional. Eu estou usando o Linux, então o caminho vai ser esse daqui. Mas se você tiver no Windows, você pode só jogar no Google aí qual é o caminho do Retail, né? Pesquisar algum vídeo, alguma coisa do tipo assim. Mas basicamente você vai apertar a tecla Super mais R e vai colocar porcentagem, app data, porcentagem. Aí você procura a pasta do Retail que vai estar isso lá. Aí você entra e vai ter isso daqui. Aí você vai vir na pasta data, na pasta do Retail, User Data, e é aqui que nós vamos modificar as coisas. Aqui é onde que instala os mods, como vocês podem ver já tem um bocado aqui. E uma outra dica é que quando você estiver mexendo com mod, pode ser que seja meio chato de você fazer a instalação do seu próprio mod. Então eu recomendo que você não tenha nenhum mod instalado aqui, que vai ficar fácil de identificar, não vai bagunçar nada do tipo. Mas não tem problema se tiver outros mods. E aqui a pasta de saves é onde ficam seus mundos. Aqui é praticamente a mesma coisa. Eu recomendo que você tenha um único mundo. Você cria um mundo aqui de testes. E um detalhe. Essa pasta de mods aqui vai ser onde vai ficar os seus mods quando você usar o Asset Editor. Ele não vai ficar em outro lugar, ele vai ficar aqui. Então, se você criar um mod através do Asset Editor no mundo específico, se você for lá, não vou precisar mais desse mundo e deletar, você vai estar apagando tudo que você fez no Asset Editor, que ele não salva. E é aqui que vai ficar nossos assets. Agora nós vamos entrar no jogo para eu mostrar para vocês como é que nós vamos fazer. Aqui eu estou no jogo, eu vou vir aqui em mundos e vou criar um. Aí uma coisa que eu gosto de fazer, obviamente você tem que deixar no criativo para você testar seu mod. Aí você vai clicar aqui nas configurações, vai vir bem aqui no Creative Mode e botar como Flat World, que isso daqui vai deixar completamente plano. No meu caso, o Hytale, ele roda no meu PC, dá para jogar, só que com tudo no baixo, cara, e o jogo fica muito feio. Então eu coloco ele no mundo plano, que aí não vai ter como travar nem coisa do tipo. E eu posso colocar uma qualidade melhor, principalmente na hora que eu vou gravar, na hora que eu vou fazer alguns vídeos, algumas coisas assim, apresentando meus mods, os modelos, coisas do tipo. Então já fica a dica. E a partir daqui você já consegue colocar os seus mods. Só que a gente não vai colocar nenhum tipo de mod aqui, porque a gente vai criar um do zero, né? Então aqui eu vou aplicar as configurações e vou criar um mundo. Agora é só aguardar. Aqui vocês podem notar que está bem lagado. E não sei por que motivo o Hytale ele tem essas neblinas, cara. Essa neblina é meio chata.
Como é que o personagem fica meio esbranquiçado, fica assim meio esquisito. E a primeira coisa que você vai fazer vai ser abrir o chat. Você aperta Enter, digita /op self. Você vai dar a permissão de operador para você mesmo. E aperta Enter de novo. Agora, você pode apertar a tecla Tab. Vai vir aqui em Creative Tools. E aqui ó, no Assets tem o Asset Editor. Ou então você pode simplesmente apertar a tecla B diretamente que ele já abre aqui. É só vir bem aqui, que esse aqui é mais rápido, eu gosto. Agora aqui tem um monte de opções. Isso daqui, galera, é tudo as pastas de assets, de recurso do Hytale. Aqui, ó, tá Hytale. Você pode ver que aqui já tem outros. Nesse mundo aqui tem outro mod, que no caso é o Fog Remove, para remover a neblina. Aí aqui, ó, você vai clicar bem aqui nesse botãozinho de 3 pontos. Aí aperta aqui e é DD Pack. Esse pack é mod, basicamente. Aqui como eles chamam. Aqui eu vou colocar o nome de teste. Aqui é a versão, aqui é um site, aqui é a descrição. E aqui em autores você pode adicionar o seu nome. Aqui eu vou colocar cookie. Vou apertar em salvar. E aqui ele já selecionou o nosso teste. Agora, galera, tem um detalhe. No Minecraft nós temos a pasta de resources e outra pasta de behaviors, que no caso são os comportamentos. A pasta de resources é essa tal de common. Aqui que você vai colocar os modelos, textura, ícones, coisas do tipo. Enquanto que a do server vai a parte do comportamento. Aí aqui a gente vai descer, a gente vai procurar por essa parte de item. Vai descer ainda mais. Dentro de item vai ter esse outro item. E aqui eu vou clicar com o botão direito. Criar item. Aqui ele vai aparecer alguns menus. Aqui, galera, aqui é o Asset Pack, né? Aqui é o tipo do seu item. Você pode alterar aqui, mas como a gente clicou na parte de item por si só, ele já setou aqui como padrão. Aqui é a pasta, né? Você cria esse item específico dentro de uma pasta, não vou mexer nisso. E essa ID, ela tem que seguir um padrão que você vai começar com uma letra maiúscula. Então aqui eu vou colocar o teste, ou melhor, eu vou colocar aqui como boss, que é de chefe. E aí se você for colocar algum outro nome, eu recomendaria para ficar mais bonitinho, eu colocaria aqui, botaria Big. Botaria aqui Money. Aí ficaria bem assim, diferentes nomes. Se você colocar aqui tudo minúsculo, quando você for criar vai dar um erro. Repare. Deu erro. Então eu tenho que colocar uma letra maiúscula no início. Agora vai funcionar. Aí aqui ele já criou o item. Aqui está o arquivo. Aqui em general, eu posso modificar as informações gerais do item, como sons, qualidade. Na renderização, esse rendering aqui, eu modifico o modelo, a escala, a textura e outras coisinhas mais visuais. E aqui que a gente vai modificar. Agora o que eu tenho que fazer é fechar o nosso editor, o nosso asset editor. Vou sair do meu mundo. Aqui eu já deixei o nosso modelo nas texturas separadas. Aqui está a textura. Aqui está o nosso modelo. O BB Model não é necessário. E o que eu vou fazer vai ser copiar isso daqui lá para nossa pasta do nosso jogo. Aí tá aqui em Saves, o nosso mundo é esse segundo aqui. Eu vou vir aqui em Mods, aqui tá a teste, eu entro aqui na pasta de Common e vou criar uma nova pasta aqui chamada de Itens. Aqui dentro eu vou jogar tudo. Pronto, galera, agora eu só vou vir aqui, eu não preciso botar o mod, porque ele já tá dentro da pasta do nosso mundo, né, por si só. Aí abrindo aqui o Asset Editor de novo, tá aqui a nossa pasta de itens. Eu vou clicar aqui para entrar e tá aqui o nosso modelo, boneco. Eu vou aqui apertar em Select e aqui já selecionou, já está funcionando. Só que você pode ver que a textura não está muito legal. Aí você vai vir aqui, Item Texture, e vai fazer o mesmo processo. Aí tá aqui a nossa textura. Pronto, carregou, lindo, bonitinho. Agora nós temos que botar o ícone. Aqui eu vou vir aqui em General, vou vir aqui em ícone, apertar nesse lápis. E aqui ele já pegou nosso modelo para poder customizar nosso ícone. Aí eu gosto de botar mais ou menos assim, nesse ângulo mais ou menos assim, e aqui você vai modificando os parâmetros. Apertar em Save Icon e pronto, o nosso ícone já atualizou bem aqui. E a partir daqui você pode customizar outras coisas. Eu só coloquei um exemplo porque o vídeo já está muito grande. Mais para frente eu vou mostrar um pouco mais detalhadamente como colocar partículas. Lembrando que a documentação de mod do Hytale por enquanto não saiu. Tem essa documentação que eu vou deixar na descrição, que eu vou explicar um pouquinho de forma mais técnica em um outro vídeo, provavelmente. Então a gente não pode fazer tanta coisa, mas a partir desse ponto aqui já dá para colocar mobs, já dá para colocar blocos, animações, coisas do tipo.
Aqui no nosso mundo, apertar B de novo e eu vou vir aqui em Word e em Spawn Entity. Eu vou clicar bem aqui em itens e vou pesquisar o nosso nome do modelo, que no caso é Boss. Aí aqui ele tá meio bugado, porque o nosso Hytale ele tem que ser recarregado. Aí aqui ó, deu um erro, isso daqui ele crashou, porque eu tentei colocar um objeto que não existe, né? Pronto galera, eu reiniciei o jogo, eu recarreguei o mundo, e aqui já apareceu o nosso boneco. Aqui já apareceu o ícone lindo, bonitinho. O nome não apareceu porque eu não coloquei lá, mas é isso. Aí eu vou clicar bem aqui e tá aqui o nosso boneco. Aí eu posso aqui aumentar a escala dele também. E tá aqui. Esse daí é o nosso boneco. E se caso você queira testar o item no seu personagem, né? Que provavelmente você vai fazer uma espada, uma picareta, qualquer tipo de arma ou item. Ele tem que estar na sua mão. Aí você vai apertar Enter, vai digitar o comando /giver e vai botar o nome do seu item, que no caso aqui é Boss. Pronto, tá com ele no inventário. E eu quero deixar aqui meus agradecimentos para quem doou no LivePix. Se você quiser contribuir com o canal, com os projetos aqui, o LivePix está aí na descrição. E obrigado, João, Lobo e Giver. O Giver, ele não doou no LivePix, mas foi ele que me deu uma cópia do jogo, então agradeço imensamente a ele, porque sem ele eu não poderia testar as ferramentas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais.